Eu também, pessoal, já fui colunista de alguns portais de notícias. Eu também já fui de jornal impresso. Pois é, também já fui de jornal impresso. E assim, é claro que cada profissional, no caso, igual, por exemplo, a gente está falando, você estava comentando sobre se faz alguma diferença entre o jornalista na atividade de redator para o jornalista que está ali como colunista, que é o que nós vamos tratar aqui hoje, inclusive, na aula de vocês. Bom, claro que existe uma diferença muito grande, mas eu fui colunista, quando eu fui colunista, pessoal, eu fui inclusive do portal da Rede TV. Eu fui durante uns 3 anos, mais ou menos, ali, como colunista. Então eu escrevia como jornalista, mas a coluna, por exemplo, que eu fazia, era uma coluna de opinião, porque uma das minhas formações é sociologia. Então, eu tinha um trabalho ali também, eu escrevia, claro, como jornalista, mas a minha visão, os textos que eu trazia para eles, eu não sei se vocês conseguem achar aí, mas eu fiquei durante um tempo na Rede TV, depois eles me passaram para o Diário da Amazônia, que é um jornal também que existe impresso. Então as colunas eram de opinião, praticamente de opinião, como sociólogo, e aí eu falava um pouco sobre comportamento, enfim, acabou até gerando o meu e-book Sociedade Conectada, que é um livro, que eu tenho na verdade 2 livros. Eu tenho um na área de ciências sociais, sociologia, e tem um também na área de economia. Então tem tudo isso. Então, só para que vocês entendam, existe essa diferença, tá? Eu sei que a gente fala, mas eu sou colunista e tal, eu vou escrever como um jornalista produzindo uma notícia. É bem diferente. Tá bom, pessoal? Bom, antes de darmos continuidade, então, na disciplina de jornalismo impresso, eu quero, mais uma vez, como eu sempre faço, agradecer-vos aí pela presença. Eu consegui, na verdade, eu estou conseguindo ver aqui por alto, que são 12 alunos, então quero agradecer-vos aí pela participação na aula, viu? Se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma coisa, podem colocar aqui para mim, não tem problema nenhum. Como eu sempre tenho falado, às vezes, pessoal, eles não me passam diretamente, mas depois a coordenação meio que me passa também algumas perguntas. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar ali para mim, que é um prazer mesmo. Se eu puder responder, vai ser ótimo, tá? Então, vou pedir então para vocês, já linkando com esse assunto que a gente estava conversando um pouco antes aqui, que é sobre a questão de como é que funciona essa questão de ser quem é o colunista, e só para poder relembrar que quem pegou essa aula comigo numa penúltima substituição, a gente falou um pouquinho sobre os redatores. Se vocês quiserem, eu volto um pouquinho sobre quem são os redatores, e aí a gente dá sequência dentro da parte de jornalismo impresso, que é o jornalismo impresso aplicado, para vocês entenderem melhor, tá bom? Então vamos pedir para que vocês peguem o manual, que é o manual de jornalismo impresso. Deixa eu voltar aqui, pessoal. É o manual de jornalismo impresso ou informativo, que seja esse que vocês estão utilizando com o professor, não é isso? Então, beleza. Eu vou pedir para que vocês... Oi? Não entendi. O fone, de novo, está muito alto? Eu afastei um pouco aqui para não pegar muito. Se vocês quiserem, eu faço mais. Tá bom, então? Não entendi. Tá, eu vou afastar um pouco mais, então. Tá bom agora? Ótimo. Ficou bom? Então, beleza. Vou pedir então para que vocês, então, pessoal, me acompanhem. Se tiver alguma outra falha de fonte, podem colocar, tá? Vocês me acompanhem no Manual de Jornalismo Impresso, por favor, pessoal. A partir da página 19, eu vou voltar um pouquinho, então, no material. Pelo que vocês me falaram, não foi todo mundo que pegou a última aula com o professor. Como a minha aula é da substituição, eu vou voltar um pouco, então, no conteúdo. Vocês dão uma olhada aí. Oi? Chiando? Ah, tá. Melhorou? Então, ótimo. Eu vou voltar um pouquinho, então, no tópico, e aí vocês dão uma lida também. E, na verdade, gente, quem são os redatores? Os redatores somos nós. Os jornalistas que fazem produção textual para os jornais, que são as matérias, tá bom? Vamos lá, então. Vou pedir para vocês, por favor, pessoal, vamos para a página 19, por favor. Deixa eu pegar aqui, página 19. Aqui, ó. Vamos lá, então, pessoal. Vamos lá, então. Eu vou voltar um pouquinho para vocês no Manual de Jornalismo Impresso, tá? Seguindo ali as orientações do professor, e seguindo o que ele me pediu, mas eu vou voltar, então, na parte de redatores, que inclusive está redactores, só para vocês entenderem melhor. Vou virar aqui um pouquinho, pessoal. Então, vamos lá. Bom, alguém quer colocar aqui, a gente já conversou sobre isso,
Mas alguém quer colocar o que são os redatores? Oi? Pode colocar, coloca aí pra gente. Não entendi. Vocês têm que entender, porque aparece muito rápido para mim. Eu quase não consigo perceber quando vocês colocam alguma coisa. Os redatores são os produtores de notícia diária? Também. Eles também. Os redatores podem ser que são. Né? Os redatores são as pessoas que fazem de fato produção. Isso a gente está falando dentro de um jornal, nós estamos falando. Então, pessoal, no jornalismo impresso. Então é mais ou menos isso aí mesmo. Eu não consegui. Não, coloca, não apaga não. Isso. Vocês têm que entender, gente, ela falou, alguém colocou aqui para mim, isso é a mesma coisa de quem é publicitário. Gente, a gente tem redação publicitária, que é uma coisa mais voltada, para explicar, para a publicidade, para a divulgação, é diferente. Aqui nós estamos falando de matéria jornalística, tá bom? Então eu vou ler aqui, se vocês quiserem falar alguma coisa, quiserem, né, podem ficar à vontade, tá bom? Pessoal, se der uma falha ou outra na transmissão, isso aí é por questão de localização, mas para mim está tudo ok, tá bom? Então vamos lá, quem são os redatores? Bom, são os jornalistas que elaboram as notícias que constituem o jornal. O que nós acabamos de falar agora? Eu falei um pouquinho sobre isso, não foi? Pois é. Normalmente estão associados a uma seção na qual se especializa, tá? Devem dominar todos os gêneros, pois poderá ser solicitado para escrever qualquer gênero. Na aula que eu pude lecionar para vocês em substituição ao professor, eu falei um pouquinho sobre isso. Eu, por exemplo, eu fui durante muitos anos, eu era redator de economia e de cultura. Mas, às vezes, eu precisava cobrir opinião, às vezes... Isso eu estou falando em um dos jornais que eu tive a oportunidade de trabalhar, tá? Aí eu estou pegando mais o início da minha carreira. Então, às vezes, eu cobri opinião, que é muito legal. Eu tive a oportunidade, gente, de cobrir também... Saúde e vida eu fazia quase toda semana. Se não era economia e cultura, alguma matéria de saúde e vida eu fazia. Então, o que vocês têm que ter em mente é que o redator, o jornalista, na atividade de redação, ali, que é o seu básico, ele tem que estar apto a entender um pouco de todas as áreas. Assim como futebol, por exemplo. Futebol não é muito minha praia. Quem me conhece sabe disso. Eu gosto muito de economia e cultura. Mas, se precisar, eu estou lá. Você tem que ter um entendimento daquela matéria, né, do que é aquele... né, o que é ali aquele fato para você poder noticiar. Você tem que entender. Então não adianta. Como eu sempre falo, o jornalista, ele é... Alguém quer completar aqui essa frase? Eu já falei numa outra aula. O jornalista é... Alguém colocou geral. Quase isso. Generalista. Ou seja, o jornalista ele tem que pegar um pouco de cada área. Tá bom? Então vamos lá então. As notícias a serem realizadas pelos jornalistas são distribuídas pelo editor. Muitas delas presentes na agenda do jornal. Ou seja, gente, é o que foi discutido em reunião de pauta. Então, se a gente está falando de jornal impresso, nós estamos falando de jornal ali, quando a gente fala impresso, gente, é jornalismo impresso, a gente está falando de revista e jornal, tá? Então, que existe, né? Existem as revistas, os jornais impressos. Então, a gente está falando disso, tá bom? Então, tem que ser o que está na agenda, o que está colocado ali, tá? No entanto, um bom redator deve também ele indicar as suas próprias notícias. Eu falei isso na aula anterior. Eu sempre tinha o costume, às vezes, eu lembro, inclusive, quando eu era estagiário da SEDESI, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social, em 2000 e pouco mais eu formar. Eu sugeria, às vezes, o nosso editor-geral lá, porque lá era dividido, você tinha um setor de jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda. Muito legal, gente. Quando você trabalha num lugar ou numa agência que você tem essas separações de setores, é muito bom. Você tem a oportunidade de interagir com profissionais de áreas que você, né? E é assim como eles interagem com você também, que é muito bom, é muito legal. Eu posso falar que é uma experiência maravilhosa. Maravilhosa. Mas eu tinha o costume de levar pautas, de sugerir. Então, às vezes, eu lembro que tinha umas coberturas de rua, de externa. Eu fazia questão de ir. Eu lembro que, às vezes, o meu chefe, lá, o meu coordenador, ele falava, você quer ir? Eu, claro, já me coloca amanhã. 5 e pouco da manhã, eu já estava indo fazer as externas. É maravilhoso. Então, gente, tem que ter esse interesse, tá? Mas o redator deve respeitar, a palavra que um pouco pode dizer, escrupulosamente os prazos de entrega estipulados pelo editor. É o que a gente sempre fala. Você tem ali a reunião de pauta, o jornalista vai produzir, mas você tem que ver o fluxo do jornal. Eu, por exemplo, trabalhei em jornal semanário. Um dos jornais, né, que eu mexi. O primeiro que eu mexi era semanário. E eu lembro que a gente tinha um prazo de terça e quarta para poder entregar, que era muito legal.
Então você tem que respeitar aquilo ali. Eu sempre respeitei. Eu tinha segunda e a terça para produzir. Na segunda-feira eu já ia, a gente não tinha atividade. Eu ia para tentar ver que tipo de pauta que eu ia fazer, quando a gente não tinha reunião. Já pegava, já arrumava minhas fontes. Às vezes o pessoal me manda as perguntas. Eu já mandava as perguntas para essa fonte. Ela já me respondia. No outro dia, na terça, eu já tirava o dia para produzir as matérias e começava a mandar. O prazo máximo que eu lembro que eles tinham, acho que era quarta-feira. Uma coisa assim, muito bacana. Então todo jornal diário tem um horário, tem os fechamentos, né? Então tem os horários, assim como a TV. Então, gente, a gente está falando de jornalismo. Tem prazo, deadline. Eu sei que vocês conhecem, eu sei que vocês estão no primeiro para o segundo período, mas vocês conhecem esse termo, né? Então, você tem que ter o deadline ali, até quando, né? Qual que é o deadline? Qual que é o prazo que você tem ali para poder entregar? Então isso é muito importante, tá? E agora nós vamos para a parte que, na verdade, eu teria que começar aqui com vocês, que é a parte de correspondentes, tá? Alguém tem uma ideia do que seja correspondente? Se vocês assistem jornal... Oi? Tá, você não consegui entender. Você está falando comigo que a questão do deadline eu devo me preocupar somente quando o texto estiver pronto. Não, claro que você não vai mandar, só um minuto, então se a gente tiver continuidade, é claro que você não vai mandar a matéria, o texto produzido antes ele estar completo ali para o seu editor. O que eu posso sugerir é, se você está com o deadline muito apertado, o prazo está muito apertado, converse primeiro com o seu editor, com o responsável, e fale com ele, olha, dá um prazo maior, claro que ele vai ter outras matérias ali com os outros jornalistas, mas converse com ele primeiro, antes de, eu não vou mandar. Às vezes ele já está contando com você, a gente está falando de jornal impresso, revistas, a gente está falando de impresso, então eles têm que medir espaço, tem questão comercial, então faça uma coisa, conversem primeiro com seus editores, para vocês poderem ter entendimento, tá? Claro que você não vai entregar a matéria, foi bem colocado. Mas converse primeiro com o seu editor para saber qual prazo que você tem ali para poder entregar. Tá certo? É isso mesmo? Você quer perguntar mais alguma coisa? Não? Não, podem perguntar, gente. O espaço é de vocês aqui. Eu até prefiro ter essa interação com vocês do que esperar o pessoal me mandar, porque nem sempre eu consigo receber tudo. Tá bom? Então vamos lá. A parte dos correspondentes que eu ia dar continuidade, né? Bom, quem que são os correspondentes? Eu havia perguntado se alguém sabe mais ou menos. Bom, gente, são os jornalistas que estão junto de entidades e países em que a importância noticiosa os justifique. Vocês já viram quando você vai pegar uma reportagem, um dos canais grandes de TV, e às vezes, o correspondente fulano de tal está lá na Itália, está lá na Espanha, estou sugerindo, Estados Unidos. Geralmente, esses jornalistas que são correspondentes, eles ficam um bom tempo no país. Eles ficam um bom tempo, é uma estadia. Eles ficam um bom tempo, moram lá, levam famílias. Correspondente é uma coisa muito séria, eles ficam um bom tempo lá. Então, assim, vocês já devem ter visto isso. Eu tenho certeza que vocês já viram. Então, eles ficam um bom tempo lá. Ficam um bom tempo, e aí tudo que vem de lá eles se trazem. Eu lembro quando houve o Michael Jackson, por exemplo, né? Quando isso foi e tal. Bom, todo mundo lembra das notícias. Enfim, eu lembro agora eu não vou me lembrar o nome do jornalista, mas eu lembro de um jornalista, num canal grande aí, que ele deu notícia. Agora ele está no Brasil. Mas ele ficou muitos anos, eu lembro dele dando a notícia. Ele já era correspondente lá, depois ele voltou para o Brasil. Eu acredito também que chega uma hora que o jornalista, ele deve sentir falta da sua terra natal. Não tem como, né, gente? Então, bom, eles podem pertencer ao quadro da publicação, mas maioritariamente funcionam em regime de colaboração, podendo assim colaborar com outras publicações. Então, às vezes tem uma notícia, sei lá, BRICS, sei lá, alguma coisa, que aí esse correspondente ele vai participar de uma matéria que está sendo feita aqui, porque ele está lá, ele consegue mandar, então é bem, bem interessante, tá? Então vamos lá. Por vezes, os correspondentes são jornalistas que foram especificamente, ou seja, diretamente ali, para fazer a cobertura de um acontecimento em especial, e fim do eixo, voltam para a redação. É o que eu falei. Eles ficam durante o período dos anos 80, eu lembro demais, de um jornalista que foi, eu era criança. Pois é, gente, eu era criança nos anos 80. E voltavam. Faz parte, né? Eles ficavam um período lá e depois eles voltavam, tá? Alguém tem alguma dúvida sobre essa questão de correspondente? Todo mundo conseguiu entender? Não, pode... Lembrando, gente, eu não consigo ver tão rápido. Pode colocar. Pode colocar. Se quiser colocar aí, pode colocar. Então tá. Gente, eu vou falar um pouco agora sobre os colunistas, porque o nosso tempo já está indo aí. Então eu não posso extrapolar.
Quem são os colunistas? Eu cheguei a comentar com vocês que eu fui colunista durante um período. Eu fui um colunista, mas eu era como jornalista e sociólogo, pela minha formação em sociologia. Então eu falava de comportamento. Eu fiquei um bom tempo, mas também eu quero lembrar uma coisa para vocês. Tinha prazo também, tá? Não é porque é colunista que não tem prazo não, tá? Quem são os colunistas? Bom, são figuras de reconhecido mérito e valor intelectual, tanto que eu não escrevi bem como jornalista, eu escrevi como sociólogo. É mais comportamento, tá? Político, social, entre outros, que asseguram uma rúbrica de opinião fixa na publicação. Porque eu era, isso que eu falei, gente, eu era de opinião e comportamento. Aliás, eu nem falei comportamento, mas era opinião e comportamento da minha coluna. E eu replicava essa coluna para outros lugares. Tanto que depois, eu fiz o meu e-book, Sociedade Conectada. Se vocês baterem aí no Google, vocês vão achar. Pega aí que é muito bom, viu? Muito bom foi o que eu fiz lá, mas eu trago todos os textos que foram publicados na imprensa como colunista, tá? Ou seja, a importância de um jornal de referência e sua posição no mercado, muitas vezes é resultado da importância dos seus colunistas, tá? Ao contrário do editorial, a opinião dos colunistas não tem de seguir a linha editorial, nem compromete o jornal com a opinião vinculada nas colunas, tá? Então ele não vai colocar coisa que vai comprometer o veículo, tá? Tratam-se de artigos assinados, tá? E atribuídos a pessoas com peso na sociedade, tá? Os jornais tentam ser o abrangente mais possível nas personalidades que convidam para dar uma pluralidade nos pontos de vista. Gente, é muito comum. Conheço vários jornais aí que você tem. Você tem jornalistas mesmo, que são específicos de alguma área. Você tem advogados, você tem economistas, você tem médicos. Acho que enfermeiros hoje também, publicitários. Então você vai ter gente que vai trazer uma visão, até, aliás, muito sobre o mercado também, que é uma coisa muito interessante, tá? Então é isso, pessoal. Estou olhando o tempo aqui para a gente não extrapolar.